E acessem nosso site www.istoemanaus.com.br. E neste bloco, vamos continuar conversando com o secretário de Segurança Pública, Coronel Paulo Roberto Vital. Coronel, nós falávamos do crescimento da marginalidade. E a nossa polícia, ela está equipada para combater esse crescimento? Com certeza. Quando eu falei que nós temos dois momentos, um antes e o pós a implantação do Ronda no Bairro, antes, eu quero dizer, está havendo uma ruptura com relação à forma de se fazer segurança pública com a implementação do Ronda no Bairro. Isto aí é uma ruptura no que se diz a cultura que já estava enraizada no seio das nossas instituições, tanto a militar como a civil. A militar no seu papel constitucional de policiamento ostensivo, fardado, para a manutenção da ordem. A Polícia Civil, por sua vez, como a Polícia Judiciária investigativa. Por que eu digo uma ruptura? Hoje, com a implementação do programa, a polícia, ela torna-se proativa e não reativa simplesmente. Proativa no sentido de que você deve se posicionar com foco no cidadão. Daí o princípio da filosofia de polícia comunitária, o interagir da polícia com o cidadão e, preventivamente, inibir as ações de delinquência por parte dos infratores, facilitando desta forma a convivência, que é isto que todos nós almejamos, harmoniosa, e que o cidadão, você como eu, e tantos os que nos assistem, possam ter a liberdade de ir e vir, de ir para o seu entretenimento, de ir para a sua escola, de ir para o seu trabalho, sem ser molestado. Isto é o que nós estamos assistindo hoje na cidade de Manaus principalmente. E no estado do Amazonas, porque o governador já determinou 12 cidades do nosso interior, nós vamos ter a extensão do programa Ronda no Bairro. Até este ano nós devemos estar implantando em mais 4 ou 5 municípios. Estes municípios são aqueles municípios de médio e grande porte, obedecendo-se aí às calhas dos rios, né, a densidade populacional e a incidência da criminalidade. Por quê? Por ser um programa de alta, digamos assim, tecnologia, complexo em sua forma de se executar, um município como, sem desmerecer qualquer, mas por isso nós temos a classificação deles, pequeno, médio e grande porte. Nós temos aqueles que são os regionais, onde nós temos já uma quantidade de veículos e temos aí uma densidade populacional que carece a implantação do programa. Estes 12 já foram elencados, né? Não vai ser com a mesma tecnologia da cidade de Manaus, até porque isso requer fibra ótica, requer um centro integrado de operações, enfim, todo um aparato que nós não temos como de imediato implantar no interior. Depende muito de internet. Infelizmente, né? Depende muito. Hoje, até o celular, você tem a maior dificuldade no interior desse de receber a comunicação. Imagina uma tecnologia embarcada numa viatura dessa. Pois é. É difícil. Mas a gente, pelo menos, a gente vê uma luz no fundo do túnel. Sabe-se que existe a preocupação em melhorar essa coisa. Outra coisa, Coronel, que a gente tem visto é o crescimento das drogas. Como é que o senhor está vendo e se existe um programa para combate a isso? Segundo uma vez eu conversando com o nosso superintendente da Polícia Federal, Dr. Sérgio, ele disse que eles não estão preocupados com o pequeno usuário nem com o pequeno traficante, que eles querem pegar os grandes. Mas os grandes normalmente nunca aparecem. Este é o grande problema. Qual é o papel constitucional da Polícia Federal? É combater o tráfico, não só de drogas como de armas, na nossa área de fronteiras. Este é o papel principal da Polícia Federal, na área de fronteira. Que, aliás, o contingente deles não começa dá para por suprir. isso. Não dá para suprir. Considere a nossa fronteira numa faixa, numa extensão continental de 11 mil quilômetros. Como é que você vai com 100 e poucos homens tomar conta de uma fronteira dessa? Numa preservação de uma floresta ainda na sua verdadeira essência, né? Na sua verdadeira essência, 98% ainda conservada, com os campos de pousos clandestinos, com os rios que nós temos nas enchentes aí, os furos, todos eles
só mesmo quem conhece é que pode adentrar e, digamos assim, fazer um patrulhamento. Então é muito difícil. Agora, você tem que atacar lá. E justamente esta preocupação que você está nos trazendo, por parte também do governo federal, é que agora foi lançado o Plano Nacional Estratégico de Fronteiras, que é o ESNAFRON, com o seu desdobramento, para os estados fronteiriços, dentre eles o nosso, e a partir daí os recursos que nós temos aí disponibilizados, que vão desde uma força-tarefa, aí força-tarefa subentende Forças Armadas, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança e as nossas forças que integram o sistema de segurança pública, para poder enfrentar esta guerra, que eu diria, como nós temos aqui na nossa tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru, as Farc, que recebem em contrapartida combustível e tudo mais, passando ali por São Gabriel da Cachoeira, Cabeça do Cachorro, e que deixou de ser uma facção através da ideologia e política para ser uma facção do narcotráfico. E com isso, então, nós estamos diante de uma facção organizada, envolvida no narcotráfico e que nós temos que combater, sim. E já existe um programa para isso? Nós temos, inclusive, os programas aí de inteligência, os cursos que estão acontecendo e a parceria, não só, nós não podemos combater isso sozinhos, porque, como eu disse, eu estive na fronteira, Tabatinga com Letícia, reuni todos estes elementos e eu disse, pessoal, nós estamos aqui para combater o crime. Aqui eu não tenho a Polícia Federal de um lado, eu não tenho aqui a Força Nacional do outro, eu tenho uma força integrada para coibir esse tipo de ilicitude. Por que só matam do lado de cá e não matam do lado de lá? É o afrouxamento que há, que começa este afrouxamento pela nossa legislação, pelos graus de recursos existentes, por aquele que é condenado a 15 anos e sabe que só vai cumprir no máximo 6, 7 anos, quando muito. Então, tem que haver esta mudança na nossa legislação para que não se fomente a impunidade, e sim você tenha certeza de que você, praticando um delito, você vai cumprir aquela sentença e ser punido rigorosamente pelo que a lei prevê. Aliás, eu queria entender uma coisa, e eu acredito que eles também queiram entender isso. Por que que eu vou chamar de bandido, porque acho que no momento que você saiu da esfera social, começou a matar, roubar, a fazer sequestro, a fazer uma série de coisas, para mim você é bandido sempre. Infelizmente, eu não gostaria... Daí o nome marginal. Eu não gostaria de taxá-lo assim. Da sociedade. Pois é. E por que que acontece isso com ela? A gente vê nos noticiários aí locais, que a gente tem acompanhado esses programas que tá nessa veia, que não é o nosso aqui é o da informação, é o do entretenimento, lazer, e daí fora dessa área de bandido e essas coisas todas. Por que que esses bandidos, eles falam claro e abertamente, legal, não, eu vou preso mesmo, mas daqui a 3 meses eu tô fora, eu tô roubando de novo. Por que que acontece isso? Por que que esse cara não fica? Ele só sabe fazer isso. Essa questão de você falar, e aqui eu vou ser bem claro, quando você fala ressocializar, reeducar, o próprio vocábulo já define o que é reeducar. É trazer de volta a educação ao campo. Quem um dia foi educado, você só ressocializa quem um dia foi socializado. Como é que você vai falar em reeducar e ressocializar quem não conhece valores, que só conhece a violência, que nasceu como fruto de uma violência e que convive só com a violência? De que forma? Realmente. Então, se estes organismos nos provassem que hoje o sistema prisional, que todos nós sabemos que é um problema a nível nacional, é sim um problema deficitário. O sistema nosso é deficitário em vários aspectos. Por que a justiça não mantém esse delinquente mais tempo prisionado? As nossas leis, eu acabo de dizer aqui, hoje, isso não é culpa do advogado, isso não é culpa do juiz, porque ele se baseia numa lei que aí está em vigor. O nosso Código Penal, infelizmente, ele é obsoleto e está aí para ser votada a proposta de projeto de lei
Porque hoje, até para você tipificar um crime praticado de forma cibernética, seja através da informática e outras coisas, você tem que fazer por analogia. Pegue, por exemplo, o caso da Ana Hickman, eu só quero dizer, Carolina Dickman. Carolina Dickman. Né? Para você fazer essa tipificação da natureza desse delito, você tem que vir por analogia, porque você não tem isso previsto no Código Penal. Naquela época sequer existia computador. Então, as coisas se processam hoje de uma forma muito dinâmica, muito dinâmica. E a nossa legislação não acompanhou. Não acompanhou. Então, isto aí é um problema realmente. Nós temos que rever tudo isso. Agora, voltando ainda à nossa questão principal, do cerne da nossa entrevista... Vamos deixar para um próximo intervalo, porque o assunto está tão palpitante que eu vou ter que fazer mais um intervalo comercial em função do nosso tempo do bloco. Voltamos já.